Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a ver função quadrática, tá? Então, o que acontece? O primeiro ano do ensino médio, ele é basicamente falar sobre funções. Até então, a gente fez uma introdução. Nós falamos sobre os conjuntos, sobre plano cartesiano, toda uma introdução para preparar vocês. E agora nós vamos começar a falar sobre as funções. Nas nossas duas últimas atividades, nós falamos sobre função afim, que é aquela que parece uma equação de primeiro grau, só tem x, não tem expoente, certo? Onde o gráfico é uma reta. E hoje nós vamos partir para o segundo tipo de função que nós temos que aprender no primeiro ano do ensino médio, que é a função quadrática, também conhecida como função de segundo grau. Nós vamos dividir a nossa aula em duas partes também, tá? Aí a nossa primeira parte de hoje é ver a cara dessa função, né? Alguns exemplos e a construção do gráfico. Bom, o que é uma função quadrática? Uma função, né, de reais em reais, aquela definição formal, ela chama-se quadrática quando existem números a, b e c, onde o a tem que ser diferente de zero, tal que a função é desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c. Para quem já viu a aula anterior, talvez não ache tão complicado, mas quem talvez tenha pulado, acha esse f de x estranho. Gente, f de x é só a cara para dizer que é uma função. F é de função. Função em relação a x, tá? Em função de x. O que importa é esse pedaço aqui. Então, a função de segundo grau, ela tem que ser desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra uma equação de segundo grau, uma Bhaskara, tá? Então, esse A, esse B e esse C serão números, tá? Números quaisquer. A única regra que nós temos é que o A não pode ser zero. O x ao quadrado e o x vão ser as letras mesmo, vai ser o x, tá? Aí o que nós temos? Que em qualquer função, o f de x, essa expressão, ela pode ser substituída por y. Então, muitas pessoas, elas acham muito confuso isso aqui, f de x, mas isso é comum, tá? É uma função em relação a x. Mas vocês podem pegar toda essa parte f de x e chamar simplesmente de y. Portanto, a função que eu dei lá acima, ax ao quadrado mais bx mais c, vocês podem representar simplesmente como y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a parte aqui, ó, f de x, f parênteses, x parênteses, vocês podem substituir tudo isso daqui por y, tá? Além disso, a função quadrática ela é conhecida também como função polinomial do segundo grau, ou função de segundo grau. O grau de uma função ele é definido pelo maior expoente da variável x. Ou seja, na nossa função de primeiro grau, nós não tínhamos isso aqui, nós tínhamos apenas x. Como o grau era 1, então era uma função de primeiro grau. Agora, o maior expoente do x será o 2, então nós teremos uma função de segundo grau. Se fosse o 3, nós teríamos uma função de terceiro grau, e assim por diante, tá? Então, a função quadrática, também conhecida como função de segundo grau, é aquela onde obrigatoriamente tem que ter x com expoente 2. O resto pode não aparecer, mas o x com expoente 2 é obrigatório, tá? Alguns exemplos agora e os coeficientes. O que são os coeficientes? Os coeficientes são os números que aparecem lá na função. Então, na nossa fórmula ali, na nossa lei da função, os coeficientes seriam o A, o B e o C, que são números reais. Pode ser qualquer número. Pode ser positivo, negativo, fração, número decimal, que é com vírgula, número irracional, que é com raiz. O que não pode ser, o A não pode ser zero, o resto livre. E o que vocês têm que decorar? Que quem viu e estudou ali revisou a aula de equação de segundo grau vai achar fácil. Que o A vai ser sempre o número que está com x ao quadrado, o B será sempre o número que está com x e o C será sempre o número que está sozinho, tá? Por mais que a função, a lei esteja bagunçada, embaralhada, lembrem que o A é sempre quem está com um x ao quadrado. O B é sempre quem está com x e o C será sempre o número sozinho.
Aqui temos um exemplo. F de x igual a x ao quadrado mais x menos 6. Então, lembrem, o A é o número que está com x ao quadrado. Se não tem número nenhum aqui, qual é o número que eu poderia dizer que está multiplicando que não aparece? O 1, porque 1 vezes x é x. Então, sempre que aparecer a letra sozinho, o x ao quadrado aqui sozinho, quer dizer que o 1 está aqui. Então, o A é quem está com x ao quadrado, 1. O B é quem está com x. O x também está sozinho, então o B também é 1. Positivo, porque tem o sinal de mais. E o C é o número que fica sozinho. Quem é que está sozinho? O menos 6, tá? Então, lembrem que o sinal acompanha. Quando é positivo, eu não preciso botar o mais, mas quando for negativo, eu sou obrigada a colocar. Nosso segundo exemplo, ó, eu já não botei fx, eu botei y, viu? Y igual a 2x ao quadrado menos 8x. Então, quem é o A? O A é quem está com x ao quadrado, 2. Quem é o B? O B é quem está com o x, menos 8. E quem é o C? O C é o número sozinho. Se não aparece ninguém sozinho aqui, quem seria? Gente, cuidado. Quando não aparece nada somando, é o zero. Não vão confundir o 1 com o zero. Quando é multiplicando, é o 1, porque 1 vezes qualquer coisa é 1, é qualquer coisa. Então, 1 vezes x é x, 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Agora, quando seria um número sozinho, sem letra, o único número que desaparece do nada é o zero, tá? Aqui, y igual a menos x ao quadrado. Então, quem é que está com o x ao quadrado? É o menos. Então, no caso, seria menos 1. Quem é que está com o x? Não tem x. Então, o único número que faria o x desaparecer é o zero, porque 0 vezes x é 0. Então, é o zero. E quem é o número sozinho? É o zero também. Então, o c é 0. Então, lembre, se não aparecer a letra, não aparecer o número do desaparecer, é o 0. Se aparecer a letra sozinha, é o 1 que está ali. Tá? E mais um exemplo, f de x igual a 3x ao quadrado menos 9. Então, quem é o A? O A é quem fica com x ao quadrado, então o A é 3. Quem é o B? O B é quem fica com x. Não temos x aqui, gente. Se nós não temos x, o B é 0. E o C? O C é o número que fica sozinho, sem letra. Então, o C é o menos 9. Então, lembre, A é quem está com x ao quadrado, B é quem está com x, C é o número sozinho, sem letra. Caso a letra não apareça, é porque a gente multiplicou por 0. Caso a letra apareça sem número, é porque é o 1 que está aqui, tá? Isso vai ser importante porque vocês vão ter que resolver contas que precisa do A, do B e do C. Bom, então, vocês já viram que uma função de segundo grau é aquela que ela tem que ter um x com expoente 2, ax ao quadrado mais bx mais c. Nós vimos também quem são o A, o B e o C, que são números, tá? Agora nós vamos ver o gráfico. Gente, o gráfico da função quadrática não é tão simples como o gráfico da função afim. Na função afim, vocês tinham simplesmente que escolher dois valores para x, fazer uma tabelinha e traçar uma reta. Ou então, eu ensinei também como achar, né, onde marcar o eixo y e o eixo x e pronto, né? Então, desenhar uma reta é mais simples. Agora, uma função quadrática é outra forma de desenhar. Vocês têm que saber que cada função tem as suas características. Então, vocês têm que saber, por exemplo, que uma função afim é aquela de primeiro grau, que só tem o x, não tem expoente, e que o gráfico é sempre uma reta. Tu não precisa olhar a fórmula ali, a lei, e saber exatamente qual é a reta, mas tu tem que saber que é uma reta. Agora, uma função de segundo grau, ou quadrática, é aquela que tem expoente 2, então é aquela que é x ao quadrado. E o gráfico dela será sempre uma parábola. O que é isso? Uma parábola é como se fosse um uzinho, tá, gente? E para desenhar ela, não adianta vocês quererem marcar pontos, porque se nós não escolhermos, tipo, aleatório, se nós não escolhermos os pontos certos, a gente não consegue desenhar o gráfico certo. Então, para desenhar uma função quadrática, nós temos 4 itens, e vocês têm que seguir os 4 itens, anotem eles. O primeiro é vocês estudarem a concavidade. O que é a concavidade? Concavidade é a abertura, tá? Vocês verem se a parábola, que seria o uzinho, é virado para cima ou para baixo. Então, quem indica concavidade é o coeficiente A. Então, lembra quem é o A? É quem fica com x ao quadrado. Então, tu vai lá e vai olhar quem fica com x ao quadrado. Se o A for maior que zero, ou seja, positivo, se for 2x ao quadrado, 3x ao quadrado, 10x ao quadrado, nós dizemos que a concavidade é voltada para cima, é um uzinho para cima. Se o A for menor que zero, ou seja, se o A for negativo,
nós dizemos que a concavidade é voltada para baixo. Isso aqui, ó, gente. Então, a parábola é como se fosse esse uzinho aqui, tá? Meio afinado. Então, vocês vão, primeira coisa, ir lá e olhar o A, que é quem fica com x ao quadrado. Se for positivo, 1, 2, 3, quer dizer que a parábola vai ser assim, ó, uma boquinha feliz. Se o A for menos 1, menos 2, menos 3, se for negativo, é para baixo, tá? Uma boquinha triste. Então, isso tem que saber, tá, gente? O segundo passo também é fácil de analisar. O segundo passo é ver aonde corta o eixo Y, que é o eixo que fica em pé. Quem indica onde o gráfico corta o eixo Y, lá, não sei se vocês lembram, na função afim, era o B. Agora é o nosso C. Então, quem indica onde vai interceptar aqui o eixo Y é o C, que é o número que fica sozinho. Então, sem precisar fazer conta nenhuma, tu vai olhar o A e já vai saber se é virado para cima ou para baixo. Tu vai olhar o C e já vai saber onde corta o eixo Y. Inclusive, vocês vão olhar o C e já vão marcar uma bolinha. Não vão deixar passar, tá? Então, se o C for 1, 2, 3, tu vai marcar no 1, 2, 3, ok? Então, os dois primeiros passos são os mais fáceis. Não tem que fazer conta, não tem que fazer nada. Só olhar o A e o C. Agora, o nosso terceiro passo, ele já precisa de mais atenção. Então, o que é o nosso terceiro passo? O nosso terceiro passo é calcular as raízes ou zeros da função. O que são as raízes ou zeros da função? É exatamente onde o gráfico corta o eixo x. Nós também falamos isso em função afim. Então, o que é o zero da função? O que é a raiz da função? É onde o gráfico corta o eixo x. Então, quem é que corta o eixo em pé? O y. É o c. Quem é que corta o eixo x? É os zeros. Só que os zeros não vêm assim de bandeja, só olhar. Os zeros vocês têm que calcular. E como é que a gente calcula o zero de uma função? Como o nome já diz zero, vocês devem pegar a função e igualar a zero, tá? Então, raiz e zero da função é a mesma coisa, são nomes diferentes para a mesma coisa, tá? Então, num exercício pode falar calcule a raiz, ou num exercício pode falar calcule o zero da função. Então, como é que nós calculamos o zero de uma função? A gente pega a função e iguala a zero. E o que isso vai nos fornecer? Aonde corta o eixo x. O detalhe é que agora ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, quando tu tem uma equação com expoente 2, nós devemos fazer a fórmula de Bhaskara. Por isso que eu revisei na aula passada com vocês, ok? Então, eu trabalho com a fórmula de Bhaskara separado, mas tem pessoas que gostam de trabalhar junto, em vez de trabalhar, fazer o discriminante, que é o delta, e depois substituir aqui, prefere botar isso aqui dentro. É a mesma coisa, gente. Alguns alunos vieram me dizer que preferiam fazer junto, porque não sabe fazer separado. Gente, é a mesma conta, a mesma. O detalhe é, ou tu faz duas contas pequenas, ou tu faz uma conta grande. Vai fazer diferença? Não vai. Vocês podem fazer o que vocês decidirem, não tem problema. O detalhe é, vocês têm que saber quem é o discriminante, porque o quarto passo só usa esse cara aqui em vermelho. Então, vocês têm que saber. Então, se vocês só sabem fazer a Bhaskara com a fórmula inteira, tranquilo. Mas lembrem que o discriminante, que o delta, é o número que fica dentro da raiz. Não é a resposta da raiz, é o número que fica dentro. Então, se aqui dentro da raiz, né, tu tiver um 5, por exemplo, raiz de 5, o delta é o 5. Se dentro da raiz tu tiver o 25, o delta é o 25, é quem fica dentro da raiz, ok? O que nós temos? Nós temos que se o nosso delta for positivo, por exemplo, 4, nós vamos ter duas raízes, porque a gente vai ter mais ou menos raiz de 4. Isso quer dizer que toca o eixo x duas vezes. Quando vocês tiverem que aqui o delta é zero, ou seja, que nós tivermos uma raiz de zero, nós vamos ter uma resposta, ou seja, o gráfico vai tocar uma vez. E quando o delta for negativo, ou seja, quando a gente estiver dentro da raiz o menos 20, o menos 36, não existe raiz negativa nos números reais, lembra? Não tem como calcular a raiz negativa. Então, sempre que dentro da raiz der negativo, a gente diz que não existe. E se não existe, a conta continua. O detalhe é, se não tem números aqui, quer dizer que o gráfico não toca o eixo X. Olha só, vai ser uma parábola que algumas pessoas apelidam de flutuante, porque ela não toca o eixo X, ela flutua. Então, lembrem bem, o primeiro passo é ver se a boquinha é virada para cima ou para baixo, com cavidade. O segundo é ver aonde intercepta o eixo Y, que é o C. O terceiro é calcular o zero da função, ou seja, tu pegar a função, igualar a zero e fazer a Bhaskara, tá?
Se vocês acharem duas respostas para x, vocês vão marcar dois pontinhos no x, porque são 2x. Se vocês acharem uma resposta para x, vocês vão marcar uma resposta, uma bolinha no x. E se não der para fazer a Bhaskara, se vocês acharem uma raiz negativa e não achar nenhum valor para x, isso só quer dizer que tu não vai marcar nada no x, que ela será flutuante. E aí é o maior erro dos alunos, que eles acham negativo e param, porque acham que não tem gráfico. Sempre terá, tá, gente? O nosso quarto e último passo é o vértice. Então, lembra que eu disse que eram 4? O primeiro e o segundo era fácil, era só olhar. O terceiro e o quarto tem que fazer conta. O que é o vértice, gente? O vértice é o ponto onde a curva muda seu sentido, também conhecido como ponto máximo ou mínimo. Então, o vértice vai ser o pontinho da extremidade, tá? Porque não adianta tu saber onde corta o Y ou onde corta o X e não saber até onde o gráfico vai, porque aqui é como se ele fosse infinito, tá? Mas aqui ele tem um ponto exato. Então, o vértice é isso. Então, ó, nesse caso aqui, ó, o gráfico estava descendo, chegou aqui, ele começou a subir. Aqui o gráfico estava subindo, chegou aqui, ele começou a descer. Então, esse ponto aqui, ó, que seria o limite do gráfico de vocês, ele é muito importante. E ele se chama vértice, também conhecido como ponto máximo ou mínimo. Então, quando nós temos uma concavidade para baixo, esse é o ponto máximo, é o máximo que a função atinge, é o máximo que o gráfico chega. E quando nós temos aqui uma concavidade voltada para cima, nós temos o ponto mínimo. Esse é o mínimo que o gráfico vai, o mínimo que a função atinge, ok? Por ser um ponto que fica aqui no meio do plano cartesiano, nós temos que ter um x e nós temos que ter um y. Então, ele tem x e ele tem y. Então, um ponto, o vértice, ele é representado pela letra V. Lembra quando nós trabalhamos com plano cartesiano, que tinha o x e o y? Então, a mesma coisa. O vértice, ele é formado por um x e por um y. Aqui a gente bota x, v, y, v para dizer que é o x do vértice e o y do vértice, tá? Mas não precisaria. Cada um tem uma fórmula. A fórmula do x é menos b sobre 2a. Quem é o b e quem é o a, gente? O b e o a lá do ax ao quadrado mais bx mais c. E o y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. Quem é esse delta, gente? É aquele delta da Bhaskara. Por isso que eu, Gabriela, gosto de fazer separado, tá? Para trabalhar com essa fórmula aqui. Então, quem faz a Bhaskara separado vai ter o delta calculado. Quem faz a Bhaskara junto vai ter que lembrar que esse triângulo aqui, que se chama discriminante, o nosso delta, tá? Ele é o número que fica dentro da raiz, tá? Então, pode talvez ficar um pouco confuso agora, mas a gente vai fazer 2 exemplos. Então, lembre, primeiro passo, o que nós devemos fazer? Vou voltar aqui para vocês. Olhar o A, para ver se a boquinha é voltada para cima ou para baixo. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Segundo passo é olhar o C. O C, o número que fica sozinho, indica onde corta o eixo Y. Terceiro passo é achar a raiz ou zero da função. Pega a tua função igual a zero e resolve a Bhaskara. Os valores que tu achar para Bhaskara, se for 2, 1 ou nenhum, vocês devem marcar no eixo X. Quarto e último passo, calcular o vértice. Quem é o vértice? O vértice é um ponto, onde ele é formado por um X e um Y. Então, tem uma fórmula para o X e uma fórmula para o Y. A fórmula do X é menos B sobre 2A e a do Y é menos delta sobre 4A, onde quem é o delta? O delta é aquele pedaço da Bhaskara que fica dentro da raiz, ok? Vamos então para o nosso primeiro exemplo. Determine o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, é uma função, primeira coisa é ver que tipo de função é. Se tem expoente 2, é função quadrática. Quadrática é parábola, tá? 4 passos. Eu gosto de fazer bem organizadinho. Primeiro passo, concavidade. Olhar o A. Quem é o A, gente? O A é quem está com x ao quadrado. 1. 1 é positivo. Então, a concavidade é voltada para cima, ó. Eu até fiz uma mini parábola aqui para a gente se basear, tá? Segundo passo é o eixo Y. O eixo Y é saber aonde intercepta o eixo Y. É o C. Então, lembrem que o C é o número sozinho. Menos 3. Então, vocês devem pegar C igual a menos 3, ou seja, vai interceptar o eixo Y no menos 3. Então, Y igual a menos 3, marcar no eixo Y.
Então, lembre, o A indica apenas que se é positivo é uma concavidade para cima. O C indica onde tu vai marcar o eixo Y. Então, tu vai lá no eixo Y e já marca uma bolinha no -3. Eu vou deixar para fazer tudo junto, tá? Terceiro passo, eixo X, calcular os zeros da função, ou raízes. O que é os zeros? É tu pegar essa função aqui e igualar a zero. Quando tu pegar essa função e igualar a zero, a gente tira essa primeira parte, isso cai numa báscara. E aí eu vou fazer aqui para vocês os passo a passo separado, mas podem fazer a báscara junto. Primeira coisa, identificar A, B e C. O A é quem está com x ao quadrado, 1. O B é quem está com x, -2. O C é quem está sozinho, -3. Segundo passo, calcular o discriminante, o delta. Eu fiz separado, novamente, vocês podem fazer junto. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é -2. Lembre que número negativo eu devo botar dentro de parênteses. Aí fica -4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é -3. Quando o teu A, o teu B e o teu C for positivo, não precisa de parênteses. Quando for negativo, como é o caso do B e do C, tem que botar dentro de parênteses, tá? Para não dar problema com o sinal. 2 elevado a 2 é 4. Aqui tem um menos, porém, quando o expoente é par, fica sempre positivo, tá? Então, lembre, mesmo que aqui seja -2, elevado a 2, 2 vezes 2 é 4, e como o expoente é par, fica positivo. Se fosse expoente ímpar, seria negativo, mas a fórmula é sempre 2, então vai ser sempre par. Aí eu repeti aqui, -4 vezes 1 vezes -3. Agora eu tenho que fazer isso aqui. Como é que a gente faz? Eu gosto de fazer assim, ó. Primeiro eu multiplico o número. 4 vezes 1 vezes 3, e depois eu penso no sinal. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 3 é 12. Menos com menos na multiplicação, sinais iguais fica mais. Logo, meu delta fica 16. Quem fizer junto, essa conta vai aparecer lá dentro da raiz, tá? Então, o delta é 16. Esse delta, esse triângulo aqui, que se chama discriminante, ele é o mesmo lá da fórmula do vértice. Vamos continuar. A segunda parte da fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde eu repito menos, aí o meu b é -2. Então, lembrem, tem o menos da fórmula e tem o menos do 2. O que eu falei? Que quando o A, o B e o C for negativo, tem que botar sempre dentro de parênteses. Isso é um erro comum que acontece. As pessoas confundem o menos da fórmula com o menos do B. Então, tem o menos da fórmula e o B também tinha menos. Então, fica menos, menos. Mais ou menos, raiz. Quem é o delta, que eu calculei antes? 16, divididos por 2 vezes 1. Menos com menos fica mais. Ai, professora, posso botar direto? Pode, tem pessoas que já fazem esse passo direto, só cuidem para não errar. Raiz de 16 é 4 e 2 vezes 1 é 2. A fórmula de Bhaskara, na verdade, ela é duas contas, uma com mais e uma com menos. Então, a gente separa em dois passos, x' e x duas linhas. Eu fiz o contrário aqui, mas podia ser aqui x' e aqui x duas linhas, tanto faz, tá? Então, aqui eu fiz com o sinal de mais, 2 mais 4 sobre 2, e aqui eu fiz com o sinal de menos, 2 menos 4 sobre 2. 6 sobre 2 é 3, e 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 por 2 é menos 1. Ou seja, gente, nós achamos duas respostas para x. 2x, tá? Dois valores. Isso quer dizer que nós temos que nós vamos ter que marcar no eixo x no 3 e no -1. Logo, nós temos dois valores para o x, tá? Lembra que eu disse que resolver a Bhaskara ia dizer quantas vezes tocava o eixo X? Se vocês acharem duas respostas, quer dizer que vocês vão marcar duas bolinhas no X. Se desse uma resposta, que é quando dá igual, vocês marcariam uma bolinha no X. E se não der nenhuma, não marca nenhuma. Então, lembre. O C indica onde marca o eixo Y. A Bhaskara indica onde marca o eixo X. Agora, o mais importante é o vértice. O vértice, ele é um ponto. E ele é um ponto, não é só marcar no X e no Y, ele é um ponto. Ponto é formado por um X e por um Y. Então, nós temos que calcular o X e nós temos que calcular o Y. O X do vértice é menos B sobre 2A. Então, tu vai botar o menos da fórmula, o B é -2, e aí tu vai dividir por 2A, 2 vezes 1. Esse menos com esse menos fica positivo, então fica só 2. E 2 vezes 1 é 2. 2 divididos por 2, 1. Ou seja, o X do vértice é 1. Agora o Y. O Y do vértice é menos delta sobre 4A. Boto o menos da fórmula,
Quem é o delta? O delta, gente, aqui fica dentro da raiz. O delta é 16. Então, muita gente acha que o delta é raiz de 16. Não, o delta é quem está dentro, é 16, divididos por 4 vezes 1. Então, vai ficar menos 16 por 4, que é menos 4. Cuidado aqui. Nesse caso, a gente está calculando um x e um y. E isso tem que ser uma combinação. Isto é um ponto, tá? O que acontece? Aqui vocês acharam só os valores do eixo x. Então, aqui algumas pessoas acham que tem que marcar ou no x ou no y, misturam. Não, o vértice, ele é um ponto só. Então, ele é a combinação do x com o y. Então, tu calcula o x e bota aqui na posição do x. Tu calcula o y e bota na posição do y. E esse ponto nós temos que marcar no plano cartesiano, como nós aprendemos lá no plano cartesiano em marcar os pontos. Após fazer os 4 passos, que é olhar o A para saber a concavidade, olhar o C para saber onde corta o eixo Y, fazer a báscara para saber onde corta o eixo X e fazer a fórmula do vértice para achar o ponto, nós devemos construir o gráfico. Então, o meu C é menos 3, é onde corta o eixo Y. O meu x' e x2' é menos 1 e 3, é onde corta o eixo X. E o meu vértice é 1 e menos 4, é aonde faz a volta. Eu não botei a concavidade aqui, mas a nossa concavidade era positiva, ou seja, vai ser uma voltada para cima. Então, aqui está o nosso gráfico. Olha só, vou tentar explicar aqui para vocês, mas então, ó, o C é menos 3, tu vai lá no eixo Y e marca uma bolinha no menos 3. As respostas da báscara, x' e x2' é onde tu marca o eixo X. Então, tu vai lá no eixo X e marca uma bolinha no menos 1 e uma bolinha no 3. Lembra que eu disse que se tivesse 2 respostas seria 2? Então, o eixo Y é o C. Achou o C, marca. O eixo X é mais complicado, é fazer toda a báscara. Achou as respostas da báscara, marca. E o vértice é um ponto que ele é formado por um X e por um Y. Como é que a gente marca pontos assim? Tu vai lá e vai fazer um tracejado no X1 e tu vai fazer um tracejado no Y menos 4, aonde se encontra é o vértice. E aí vocês têm que ligar esses 4 pontos. Lembrando que tem que ser algo, né, meio arredondado, tá? Não é retas que ligam, ó, vocês podem ver que é tudo bem arredondadinho aqui, e que aonde chegar no V vai fazer uma curva. Então, vocês têm que vir, né, daqui, passar pelo X, sempre arredondando, passar pelo C, aí quando chega aqui no vértice, começa a subir, passa pelo x' e vai embora. Tá? Então, isso daqui, ele é arredondado. Algumas pessoas querem pegar uma reta e ligar reto, tipo, vários riscos retos. Tá errado. Tem que ser algo arredondado, mão livre. Aí, se ficar torto, se ficar feio, a prática vai fazer melhorar, tá? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Ele dá trabalho? Dá, tá? Então, vamos para mais um. Numa prova, se fosse presencial, eu pediria no máximo uns 2 gráficos, porque ele é trabalhoso mesmo, tá, gente? Fiquem, é bem isso. Determine o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 4, tá? Bem semelhante ao anterior. Primeiro, olhar a concavidade. O A é quem está com x ao quadrado, 1, concavidade para cima, ó, desenhei um Uzinho. Segundo é olhar o eixo Y. O eixo Y é o C. Quem é que fica sozinho? 4. Então, agora o meu C é 4, ou seja, eu vou marcar o eixo Y no 4, exatamente no 4. Terceiro, calcular os zeros da função. Os zeros da função é o que, gente? Vocês lembram? Fazer a báscara. Pega a tua função igual a 0. Então, o A é 1, o B é menos 2 e o C é 4. Agora eu vou calcular o discriminante. Novamente, eu faço separado, vocês podem fazer junto. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é menos 2, o A é 1 e o C é 4. Agora eu só botei dentro de parênteses o B, porque era o único negativo. Menos elevado ao quadrado é sempre mais, então vai ficar mais 4. E aqui, gente, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Como só tem um negativo, fica menos 16. Ou seja, o meu delta é igual a mais 4 menos 16, menos 12. Sinais diferentes diminuem e conserva o sinal do maior. Algumas pessoas já poderiam identificar aqui, mas caso não identifique, segue a conta. Continuamos com a segunda parte, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
O B é menos 2, então ficou menos menos 2. Mais ou menos, o meu delta, quem é o meu delta? Foi o que eu achei lá, é menos 12. Então, dentro da raiz fica menos 12 divididos por 2 vezes 1. Gente, o problema aqui não é ser 12. O problema é ser negativo. Poderia ser menos 16, tá? Nós não temos raízes negativas nos nossos números reais. Então, não tem como calcular essa raiz negativa. Então, sempre que o teu triângulo, teu delta, discriminante, o nome é discriminante. Isso aqui é uma letra grega, o símbolo, né, é grego, que se chama delta. E algumas pessoas dizem triângulo. Sempre que esse cara aqui dentro da raiz for negativo, nós não temos raízes reais negativas. Ou seja, não tem como calcular. E aí, o que quer dizer ter raiz negativa? Não dá para fazer? Não, não foi isso que eu quis dizer. Lembra o que a Bhaskara faz? A Bhaskara diz aonde corta o eixo X. Então, os números da Bhaskara é aonde tu vai marcar pontos no X. Se tu não achar pontos no X, isso quer dizer que, como não tem o zero da função, o gráfico não vai tocar o eixo X. Vai ter gráfico? Vai. A diferença é que tu não vai marcar nada no eixo X, ó. Então, é como se tu tivesse uma parábola flutuante. Lembra que eu falei, ó? Vai tocar no Y? Vai. Só que não vai tocar no X, ó. Ela vai ficar acima do eixo X, tá? Então, não tem Bhaskara, não tem raiz, não tem como terminar a Bhaskara? Tranquilo. Segue para o teu quarto passo, que é o vértice. X do vértice, menos B sobre 2A. Menos quem é o B? Menos 2 divididos por 2 vezes 1. Menos com menos fica mais. 2 sobre 2, 1. E o Y do vértice, gente? Algumas pessoas acham que como não tem raiz negativa, não dá para resolver aqui. Gente, lembra que é menos delta sobre 4A? Quem é o delta? O delta é quem está dentro da raiz. Quem é que está dentro da raiz? É o menos 12. Não tem nada a ver com raiz, é quem está dentro. Então, tu bota o menos da fórmula e o teu delta é menos 12. Menos com menos ficará mais. Então, na verdade, 12 divididos por 4 é 3. Ou seja, o teu vértice, o teu ponto V é x1, y3. Então, olhem só. Ter uma raiz negativa nos tranca a Bhaskara, porém, a fórmula do vértice não envolve a raiz, envolve apenas quem está dentro da raiz, o delta. Então, como o delta é menos 12, aqui no lugar do meu discriminante eu botei menos 12. E menos da fórmula com menos do delta fica mais, tá? Então, cuidado com isso. Então, o vértice é 1 e 3. O que eu vou fazer agora? Construir o meu gráfico. Então, o C é 4, é onde eu vou marcar no eixo Y. O x' e o x duas linhas eu não tive como encontrar, porque era dava uma raiz negativa, ou seja, não tem. Se não tem, o que quer dizer isso? Que não toca o x. E o meu vértice é 1 e 3. Nesse caso, você só tem dois pontos, que vai ser o 4 no eixo Y e o vértice. E sabem que a parábola é voltada para cima porque o A era positivo. Então, não tem tantos pontos para se basear. Mas se vocês marcarem aqui no... Ó, C é 4, então no eixo Y, marca uma bolinha no 4. O vértice é 1, 3. Então, faz um tracejado no 1, faz um tracejado no 3. O encontro é o vértice. Se vocês têm esses dois pontos, sabem que tem que ser um Uzinho, uma parábola voltada para cima, e sabem que o V é onde faz a curva, é só vocês saberem que tem que descer passando pelo C e chegando no V, e que quando chegar no V, vocês têm que fazer o contrário, subir, tá? Então, gente, essa parábola, ela só tem dois pontos para marcar. A anterior nós tínhamos 4, mas a ideia é a mesma. Vocês têm que passar por todos os pontos, tem que ser uma parábola, né, arredondado, voltado para cima, e quando chega aqui no vértice, vocês têm que fazer essa curva, ou seja, chegou no Vzinho, começa a subir, certo? E por hoje era isso, pessoal. Eu sei que construção de gráfico, né, de parábolas não é tão simples como a de reta, mas é praticando que vocês pegam, manha, e assim, ó, numa questão de PAV ou de Enem, que é de marcar, vocês não vão ter que construir um gráfico, mas vocês têm que saber interpretar o gráfico, que é a nossa próxima aula. E para saber interpretar, vocês têm que saber desenhar, porque quando tu domina bem o desenho, quando tu domina bem a construção,
Quando tu sabe que para marcar no Y tu tem que saber o C, para marcar o X tu tem que fazer a Bhaskara, para saber ali o vértice tu tem que usar a fórmula, quando tu sabe bem aquilo, tu consegue fazer o caminho contrário, tá? Então, fazer a construção de um gráfico é sim muito importante. Bom estudo para todos, tá?